Depois de, no mês de abril, se ter dado a transferência de competências para as autarquias, o agrupamento de escolas António Granjo deixou de pagar as faturas da água, luz, gás e telecomunicações. E depois de várias ameaças, os telefones foram mesmo cortados esta terça-feira. Ontem cortaram-nos as telecomunicações por falta de pagamento, sim. Isto deve-se? Isto deve-se com a transferência de competências. A parte das telecomunicações, como outras áreas, passaram para as autarquias. Quando diz outras áreas, quer outras dizer áreas, água, luz, gás, as AECs, o transporte dos meninos com necessidades específicas, tudo isso passou para as autarquias. Ora, o entendimento da Câmara e o entendimento da Administração Central é diferente. A Câmara entende que enquanto os contratos estiverem em nome do agrupamento, que não deve pagar. A Administração Central entende que a Câmara é que deve pagar, deve gerir como entender, com delegação de competências ou como entender, e que deve pagar. Como há aqui este entendimento diferente da legislação, até ao momento nós ainda não recebemos dinheiro nenhum para fazer os pagamentos e não podemos pagar. Desde 1 de abril que não pagamos água, luz, gás, telecomunicações. Essa verba chegou ao agrupamento? Não, essa verba não chegou ao agrupamento, por isso é que nós não pagamos. Nós pedimos um reforço de verba para pagar as faturas anteriores a 1 de abril, porque tudo o que é anterior, tudo o que foi emitido antes de 1 de abril temos de ser nós. E nós asseguramos todas essas faturas, mesmo relacionadas com essas áreas, anteriores a 1 de abril. Tudo o que é posterior a 1 de abril, todas as faturas emitidas depois de 1 de abril, foi o que nos disse a Administração Central, tem que ser pago pela Câmara. A verba, suponho eu, que foi para a Câmara, porque nós não a recebemos. Nós recebemos a verba para outras áreas. Para essa área nós não a recebemos. Ao que conseguimos apurar e segundo a autarquia, os contratos que ainda estão em vigor são da responsabilidade da Administração Central e só quando estes terminarem e for a autarquia a celebrá-los é que passam a ser da sua responsabilidade. É importante que nós possamos, contextualizar esta questão. Primeiro dizer que naturalmente houve uma decisão governamental que impôs que os municípios aceitassem competências em matéria de educação e em matéria da saúde a partir de 1 de abril do ano em curso. E, portanto, significa que o município de Chaves, que sempre se manifestou contra esta solução de transferência de competências, da forma como foi pensada e foi concebida, mas ainda assim, naturalmente, a partir de 1 de abril, nós temos que, cumprindo a lei, aceitar essas competências e, nesse âmbito, temos feito um conjunto de reuniões, de trabalho, quer com os seus diretores, quer também mais operativas nas dimensões todas que nos preocupam. E aquelas que mais nos preocupam são questões relacionadas com questões relevantes do ponto de vista de condições pedagógicas. Estamos a falar dos transportes, das questões das refeições escolares, das questões das AEC. Depois há outras questões que têm a ver com questões menores, mas relativamente a essas, e estamos a falar dos contratos de fornecimento de serviços, seja de eletricidade, seja de água, seja de telecomunicações, seja internet, seja energia elétrica, e o entendimento do município de Chaves, desde essa altura, desde maio, nós comunicamos formalmente ao Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Educação e também à ADGEST, que a nossa interpretação e o nosso entendimento é que, relativamente a essas matérias, que os contratos existentes relativamente a essa matéria deviam continuar com os mesmos titulares, portanto, do Ministério da Educação, e que os valores correspondentes a esses consumos fossem depois debitados àquilo que porventura fossem os valores financeiros a transferir para os municípios. Reiteramos essa posição já no mês de junho, no sentido de que era fundamental que houvesse estabilidade nos contratos, exatamente para evitar situações de perturbação, de quebra, de prestação de serviços. E, portanto, dizer que, naturalmente, esta questão é uma questão que devia, naturalmente, ser resolvida internamente no Ministério da Educação. Ou seja, a diretora devia questionar, interpelar internamente a tutela, seja a Direção Regional, seja a Direção Nacional, relativamente a esta matéria, porque certamente que é nesse âmbito que tem que encontrar respostas devidas e não é através da comunicação social, na minha perspectiva, e perdoa-me que estas questões devem ser dirimidas. No entanto, desde já manifestamos, aliás, como já o fizemos com outro agrupamento das escolas, designadamente com a Fernão Magalhães, se os contratos de fornecimento, neste caso de telecomunicações, cessarem, nós temos toda a disponibilidade para celebrar novos contratos em nome do município e, a partir dessa altura, assegurar as comunicações. Em plena época de exames, o corte dos telefones preocupou a direção da escola, mas depois de alguns contactos, conseguiram reverter a situação, temporariamente. Neste momento foi só um dia, porque só cortaram ontem. Entretanto, ontem
o meu colega Ricardo Fontes, que é o que está relacionado com a área da contabilidade, telefonou para a Altice e pediu que nos solucionassem o problema, porque estávamos mesmo muito atrapalhados por estarmos em época de exames, e eles ativaram-nos os telefones novamente, mas disseram que era temporário, que era mais uma semana e voltavam a cortar. Eu já enviei ofícios, e-mails para a DGEST, para a Administração Central, para o IGF, para a Câmara Municipal, inclusivamente avisei o Júri Nacional de Exames, que nós estávamos assim, porque imagine que há uma errata que é preciso ser transmitida, ou há alguma coisa que é preciso ter transmitido, e nós não nos é comunicado, nós também não queremos de maneira nenhuma que os nossos alunos corram nenhum risco. A responsabilidade continua a ser da Administração Central, não é dos municípios. Os municípios não podem, nesta matéria, estarem a financiar atividades e funções que são da Administração Central. E, portanto, em resumo, esta questão sobre... Os contratos continuam a ser... ou seja, os contratos, e estamos a falar de um contrato que, pelos vistos que me dizem que é um contrato que vigora até 2024, o contrato está em nome do Ministério da Educação, não está em nome do município. Nós, em devido tempo, em maio, dissemos que todos esses contratos deviam continuar a ficar em nome do respectivo titular, no mínimo até final do mês de dezembro em curso, e que os valores que fossem devidos, que fossem descontados naquilo que são as transferências financeiras, que continuamos a dizer que vão ser insuficientes para responder àquilo que são as necessidades logísticas, de recursos humanos, enfim, todas, para que de facto a escola funcione e funcione bem. A autarquia recebe hoje mesmo os responsáveis dos agrupamentos de escolas numa reunião com caráter de urgência para debater o assunto.